Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deusa Taon mais uma vez aqui. Eu sou Maria Marta, acompanhando vocês nessa fase nova do Benza a Deusa, falando sobre prosperidade, dinheiro, abundância em todas as áreas da nossa vida e tudo que a gente gosta para a gente desbloquear isso da nossa vida. Hoje temos uma convidada super especial. Fica atento aí que Benza a Deusa Taon. Bom, gente, hoje a gente quer falar um pouco sobre dinheiro, sobre esse fluxo universal, sobre a diferença de material versus espiritual, como o dinheiro pode estar inserido na nossa vida, né, de forma simples, de forma abrangente e de uma maneira que a gente possa incluir essa energia de forma transparente também nas nossas ações, na nossa jornada. E eu trouxe aqui uma convidada especial que eu estou há muito tempo tentando trazer essa mulher maravilhosa aqui nesse programa. Simone, muito bem-vinda aqui no Benza Deusa. Que lindo esse trabalho, Maria Marta, amei o nome, benza a deusa. Nossa, que todos nós sejamos abençoados aí pelas grandes mães, pelos avatares mães da nossa natureza, como o planeta Terra, como a Mãe Maria, como todas as deusas hindus, né? E todos os deuses que vêm dessas deusas. Com Então, que certeza. sejamos abençoados. Obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Obrigada a você. A Simone, gente, tem mais de 10 anos que ela é docente, facilitadora de constelação familiar, 30 anos de comunicação também, né, Simone? Você está acostumada aqui, isso aqui para você é seu ambiente normal, natural, né? Falar de autoconhecimento, comunicar isso de uma maneira direta da sua essência, né? Sim, você falou tudo, Maria Marta, falou tudo. Desde que eu comecei, né, no rádio, também veio assim desse outro lugar, desse plano maior. Você precisa fazer rádio. Eu falei, meu Deus, mas o que que eu vou, minha deusa, o que que eu vou fazer na rádio? Eu não sabia também, né? E na verdade eu me coloquei a serviço de um conhecimento mais amplo, né? Não só para as pessoas, mas também para a minha vida e aprendo todos os dias, mas a partir dessa essência maior. Então realmente eu estou acostumada, porque eu já não questiono mais, e nem através do meu ego não fico: "Ai, devia ser desse jeito, devia ser daquele outro jeito". Eu simplesmente vou seguindo o fluxo, né, com uma consciência mais ampla da realidade, em conexão com o plano divino, que é isso, né, que todos nós deveríamos fazer. E foi assim que eu comecei no rádio. Então para mim é natural, porque na verdade não coloco nada que fale: "Ai, pelo ego tem que ser assim ou assado". Uma vez, numa das emissoras que eu fiz programa, essa pessoa falou, esse diretor: "Olha, Simone, agora você vai ter que ficar encaixada, falar desse jeito, daquele jeito". Eu falei: "Então eu não posso ser mais eu, se eu não posso ser eu não vou mais fazer esse trabalho". E Uhum. assim eu vi, nesse decorrer desses 30 anos, o jornalismo, a comunicação ficando algo tão natural, né, e depois da pandemia, até o Felipe aqui, seu produtor, falou, né: "Põe o fone, é tudo natural, gente, não precisa ter mais toda aquela formalidade". E eu acho isso excelente. Desculpa ter feito essa introdução dessa forma, Maravilha. mas é assim, se você está num lugar onde você não pode ser você, então, você desistiu de você mesmo, você desconectou de quem você é, já não dá mais pra gente, eh, ser natural, né. Exatamente, que a gente possa seguir a nossa essência, nossos dons e talentos para fazer o que dá prazer, o que traz alegria e também que ajuda várias pessoas com os nossos talentos e dons, né. E o seu dom é muito nato da comunicação. Mas vamos lá, Simone, falando sobre dinheiro, prosperidade, fluxo também da abundância, eu sei que você trabalha bastante isso também nas constelações, na parte terapêutica, né. Eu vi um vídeo seu muito interessante falando assim, o que que é lucro, o que que é prosperidade, por que que as pessoas têm dificuldade de acessar o lucro, né, e também o que que as pessoas têm essa trava, esse bloqueio de acessar o dinheiro, acessar o lucro, o que que acontece? O que que você enxerga isso nas suas terapias? Primeiro que foi muito incutido, né, na nossa realidade dessa dimensão aqui, que ter dinheiro é algo ruim, é algo difícil, é algo pesado, porque as pessoas, no século passado, né, eu sou do século XX, né, elas, vieram de uma cultura, escrava mesmo, de uma cultura onde é tudo sofrido, onde a gente cresce, a gente consegue as coisas
com as nossas próprias mãos somente. Então, se a gente for ver a nossa história, tudo que nós construímos foi mais uma construção 3D nessa dimensão, do que realmente uma construção de inteligência, de percepção, de conexão. Então nós somos muito mais escravos físicos, todos nós, gente, todos nós. Não tem esse, não vai falar, né? Lógico, a gente teve um período horrível aí da escravidão, mas todos nós trabalhamos e achamos que temos que trabalhar 24 horas fisicamente para conseguir algo. E na verdade, o fluxo da prosperidade, ele não está no trabalho, necessariamente desta forma, não que a gente não faça o trabalho, né? Eu para estar aqui, você para estar aí, né? Você teve que pegar seu carro, teve que ir até aí, os produtores, todo mundo faz esse trabalho físico também. Mas as pessoas que estão conectadas com o plano espiritual, elas se colocam disponíveis para atrair e vibrar em situações de prosperidade. Porque quando eu começo dentro de mim a perceber os meus dons, os meus talentos, não querer ficar com isto só para mim. Então eu agarro aquilo e falo: isso aqui é só meu e eu não vou compartilhar, ou eu não vou compartilhar aquilo que eu sei de forma inteira, né? Porque e se alguém roubar, ou se alguém souber mais do que eu. Então, quando eu já não ajo com prosperidade dentro de mim, daquilo que eu faço, eu não faço por amor, aquilo realmente não flui. Porque, gente, a, o lucro, o dinheiro é uma energia. Quando eu vejo lucro em tudo, e o primeiro lucro que eu tenho é a própria vida. Eu falar, eu já estou no lucro. Eu tive a oportunidade de estar aqui, né? E esse aprendizado de estar aqui, através desses pais que eu nasci, quando a gente vê que a gente teve lucro, porque ter lucro não é querer o lucro, é ver o lucro. Ver o lucro é uma conexão do terceiro olho com o nosso coração. E é quando a gente consegue falar assim: meu Deus, eu consigo tirar força de tudo. Consigo tirar força daquilo que meus pais deram, daquilo que meus pais não me deram. Então eu vejo lucro. Mas meus pais não pagaram a minha faculdade. Qual foi o lucro que eu tive? Eu fiquei forte para trabalhar, pagar a minha faculdade e sentir que eu lucrei através do: nossa, consegui cedo fazer isso, consegui ter independência. Então, quando eu consigo eh, virar uma chave de parar de achar que tudo que me acontece é algo que eu não tive lucro, é algo que eu não posso agradecer porque foi tão difícil para mim, então eu já estou na escassez. Então tem muita gente que tem muito dinheiro, mas vive numa escassez tremenda dentro de si. Então, a verdadeira liberdade é realmente a gente se sentir no lucro, conseguir ter esse desenvolvimento espiritual para ver lucro em tudo. Então, uma pessoa que está assim, ela é sempre rica, ela está sempre no lucro, está sempre vendo o que tem e não o que falta. Então, na era de peixes, a gente aprendia pela ignorância, pelos tombos, por aquele olhar. Eu aprendi que quem tem dinheiro é porque roubou, porque tirou vantagem. Não. Hoje muita gente, daí a pessoa fala aquela frase: dinheiro não traz felicidade. E não traz mesmo. Se você tem dentro de você uma sensação de que você tá sempre na escassez e fora do lucro, não é o dinheiro ou não dinheiro que vai trazer a sua felicidade. Mas a sua felicidade vem em primeiro lugar dessa postura interna de falar: eu aprendo com tudo, eu ganho com tudo, sempre. Com os erros, com os acertos, com aquilo que veio, com aquilo que faltou. Então, eu estou sempre no lucro.
Nossa, muito bom. Eu tenho um monte de perguntas já para fazer, mas eu um passo de cada vez aqui. Eu acho que o pessoal também está curioso para saber. Assim, Simone, entrando nesse assunto que você comentou sobre autenticidade, né? Se a gente está afastado da nossa essência, dos sermos autênticos, a gente começa a copiar, sermos cópias, né? Igual você comentou aí. Então a gente não vive na abundância, né? A gente está sempre repetindo padrões e que pode ser impostos pela família, pela sociedade, pela criação, pela cultura que a gente está no país, enfim, seja lá de onde que veio isso. Mas se a gente está só sendo cópia e não está vivendo nossa essência, isso com certeza é uma mente escassa, uma pessoa escassa, infelizmente não está a serviço do seu dom, do seu talento, não está colocando para fora aquilo que veio fazer, né. É um pouco do que você estava comentando. Sim, nossa, você tocou nesse assunto que aliás é um dos temas do meu livro, essa autenticidade, porque quando nós não somos autênticos, nós não podemos realizar aquilo que a gente veio realizar. Quando a gente não entra em contato com a nossa centelha divina, quando nós nos perdemos, nós desconectamos da nossa centelha divina, nós vivemos vidas de zumbis, que a gente vê é a massa que é manipulada, de todas as formas, né. Aqui eu não falo de partido político, não é nada, mas a gente é manipulado de forma religiosa, de forma política, a gente é manipulado por essas energias invisíveis, a gente é manipulável. Então, uma pessoa que não conseguiu achar o caminho de conexão com o plano espiritual, e isso independe da religião, porque muita gente é religiosa, mas não é espiritual, né. Muita gente é espiritual e tem uma religião, e tá bom. E muita gente é espiritual e não tem religião. Então, na verdade, a religiosidade é esse religar, né, com a nossa centelha divina, que se conecta com esse plano divino maior. Então, se nós estamos nesta conexão, nós estamos não só a serviço de nós mesmos, do nosso espírito, mas de uma grande alma, que é o que o Bert Hellinger, né, através da constelação falava, né, nós estamos a serviço de uma grande alma, nós participamos de uma grande alma. Então, essa conexão da autenticidade depende muito da gente falar: "Poxa, eu dou conta, eu sou maduro espiritualmente", porque só as pessoas maduras espiritualmente, elas percebem que ser autêntico é fundamental. As pessoas imaturas espiritualmente, elas são vítimas. Elas ficam o tempo inteiro: "Fulano me fez de vítima, fulana me fez de vítima, o outro vai me fazer de vítima, agora esse governo que me faz de vítima, agora meus pais, agora meu marido, minha esposa". Qualquer coisa te faz de vítima, porque uma pessoa que não consegue perceber que ela que atrai as coisas, que não tem essa maturidade, né, eu sempre dou exemplo de uma criança. Um dia uma criança derrubou um refrigerante e ela derrubou o refrigerante. Ela falou: "Ai, caiu". Eu falei: "Não, não caiu, você derrubou". Daí ela me olhou assim, então assim, aquele não caiu, foi ela que derrubou. Um bebê que ele não tem ainda controle das mãos, né, ele bate a mão no rosto e ele acha que ele começa a chorar, porque ele acha que alguém bateu nele, e na verdade ele que não tinha controle. Então, enquanto nós não temos autoconhecimento e autocentramento, aprender esse caminho de volta fora da dualidade, daquele pêndulo que fala assim: um dia eu estou numa depressão terrível, no outro dia eu estou numa excitação maravilhosa, um dia está tudo bem, outro dia a pessoa é muito identificada. Ai, se fulano me liga, estou bem. Se meu filho vem em casa, eu estou bem. Se a minha nora vem em casa, estou mal. Então, assim, o tempo inteiro é o que o externo determina para você. Só que ao contrário, é o que eu resolvo fazer com o externo, como eu lido com o externo. Então, a autenticidade depende muito do autoconhecimento, da pessoa se treinar meditando, se percebendo, se ouvindo. Isso é que faz diferença na vida de alguém, né? Isso é autenticidade. Só que a maior parte da massa prefere ser manipulado, prefere dizer: "Ah, realmente o Brasil não está bem, realmente por causa da pandemia todo mundo agora", não aproveitar o que traz, sempre é o externo que determina aqui dentro. E não, é aqui dentro é que determina o externo e é aqui dentro que atrai a prosperidade ou repulsa a prosperidade. Não existe o externo, vamos dizer, nem existe. O externo é resultado daquilo que eu vibro.
Isso é que as pessoas têm que começar a entender agora na área de aquário. Nossa, muito bom. Inclusive hoje, eu não sei se você acompanha, né, o Sincronário e o Tzolk'in, hoje nós estamos num dia que é espelho. Então, justamente para falar de dinheiro num dia que é espelho, e eu vi que você também comentou em um post seu falando que o dinheiro é o espelho, né? Ajuda a gente a entender como a gente movimenta na vida, como a gente se coloca na vida, se a gente trabalha com peso ou com leveza e como que esse dinheiro está chegando para a gente também, né? Aproveitando já o dia do espelho aqui, a gente falando de dinheiro de uma forma leve, voltado para uma jornada de autoconhecimento, né, ajudando várias pessoas que vão ouvir esse vídeo também e colocando esse fluxo para a vida, né, colocando isso aí de uma forma de expansão também. Olha que legal trazer o Tsogen hoje, né, do espelho. Pois é, gente, tem aquele princípio hermético, né, de Hermes Trismegisto, que fala, o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, e tudo é espelho, tudo, tudo. E o que a gente espelha, né, o que tá fora, mostra algo que nós precisamos mudar no nosso comportamento. Então, se eu encontro alguém agressivo, e daí você fala assim: "Ai, mas eu não sou agressiva, por que eu encontro alguém agressivo?". Primeiro, todos nós temos uma agressividade que a gente manifesta, às vezes sendo vítimas, às vezes com aquela carinha de choro, mas você já viu aquela pessoa que está com aquela cara de vítima, mas quem cutuca, no fundo é ela, porque a forma de cutucar, às vezes, o outro é se fazendo de vítima. É jogando uma piadinha sarcástica, e daí o outro estoura. E a gente fala: "Nossa, que agressivo". Às vezes o outro estoura porque você não estoura. Então daí o outro estoura. O filho grita, daí a gente pergunta para a mãe: "Mas você grita às vezes?". "Não, não grito". "Então grita". Quando você grita, o seu filho não precisa mais gritar. É como uma mãe que tem um bebê e o bebê chora muito. É só ver que o bebê espelha a mãe. Até os 7, até os 12 anos, as crianças espelham os pais. Todos os problemas que os pais não resolveram na infância, os filhos fazem assim, ó, espelham, né? Eu achei muito legal você ter trazido isso. Então, tudo o que está fora está dentro. Então, se a mãe não chora, o bebê fica chorando. Se a mãe tem medo e nunca reconheceu esse medo, o bebê demonstra isso. O filho demonstra isso. O dinheiro demonstra isso. O carro demonstra isso. Então, às vezes você queimou o computador, você teve um problema no carro. Eu estava com um problema no carro recentemente. O carro me mostrava as coisas que eu não estava me protegendo, ou me defendendo, ou cuidando, inclusive no meu corpo. Estava com problema na roda direita, fui no osteopata, fui trabalhar o meu quadril, que estava com problema, pôs no Metafísica. lugar o meu atlas. É, porque está espelhado lá no meu carro, está espelhado no meu carro, está espelhado na minha casa. Então, às vezes, o que uma pessoa do lado de fora, um carro, um objeto, uma casa, uma criança, um relacionamento, nos espelha, fala assim: "Está pedindo o quê de mim? Esse filho, quando ele chora, ele pede o quê de mim?". Talvez peça paciência, talvez peça para eu olhar as minhas tristezas que eu ainda não chorei. Aquele filho que grita, que estoura, aquele marido que grita, que estoura, talvez você precise um dia fazer isso, né. Não estou falando para ninguém ser agressivo, matar ninguém, não é nada disso. Mas às vezes a gente precisa gritar mesmo e falar: "Ai, chega, não aguento mais isso". Mas eu não aguento mais o quê? Será que até o que eu não aguento ele está fora ou ele está dentro, Uhum. né? Então, gente, ter essa postura de autoanálise. Autoanálise não é só quando você fica lá 1 hora na terapia, uma vez por semana. Autoanálise é o tempo inteiro. É que você fala assim: "Poxa, mas o que que isso me pegou? O que que isso está doendo? O que que isso trouxe de leveza para mim?". Esses dias eu peguei um Uber, ele falou 2 frases que eu estou refletindo até agora na minha vida. Eita, meu Então, Deus. porque as pessoas, a gente está pronto, né, a pessoa que está pronta, ela o tempo inteiro está aprendendo, O né. tempo inteiro. Eu acho incrível porque, por exemplo, nas viagens que você propõe, e eu pude ir a algumas, o tempo inteiro informação para se trabalhar, o tempo inteiro acontece isso, né. Inclusive falando em viagens, eu participei de 2 muito assim, cada uma numa ponta, né. Uma a gente foi para um lugar muito chique, nos dá o luxo e o prazer, que sim é bom, sim, por favor, pelo amor de Deus, queremos, gostamos. E o Sim. outro
que foi para Cancún, lá no México, na Playa del Carmen, né, e o Sim. outro foi para a Índia, né, que a gente viu o contraponto, mas eu fui para a Índia primeiro, depois que eu fui para o México. Então eu vi a abundância de espiritualidade, a abundância de matéria, vice-versa também, que lá tem a espiritualidade de uma outra forma e uma matéria de uma outra forma também. Eu acessei os campos de várias formas e vários tempos, parece que o tempo corre diferente também nesses lugares, né. Por exemplo, na Índia parece que eu desacelero, muda uma chave aqui que fica tudo slow motion, é um negócio mais do sentir. E no México parece que me deu uma agitação de, tipo, acelerou meu tempo e eu tinha que viver e fazer tudo ali, que a gente só tinha uma semana e não sei. Mas eu não você vai para muitos lugares, assim, você sente essas nuances de campos diferentes em vários desses lugares? Nossa, Maria Marta, cada pergunta legal que você está fazendo. Boa. Gostei, viu. Olha, eu não sabia que você era tão boa entrevistadora, Maria Marta. Eita Simone, bora. Verdade, olha que legal. Bom, você sempre foi muito conectada, né, com tudo, muito perceptiva, muito inteligente. Eu gosto muito de ir para esses lugares sagrados e eu não gosto de ficar ouvindo o que a história escrita do século passado nos conta, porque eu vou falar algo que pode magoar muita gente, magoar os historiadores, mas é muita mentira na história, né? É muita mentira. E muita mentira, porque também interessava ser daquele jeito, né. Então, quando você vai nesses lugares e você sente qual é a informação real, então você vai para o Egito, você vê todos os guias turísticos, não, porque foi construído com não sei quantos milhões de escravos e porque foi gente, nem tem a ossa aquele monte de osso de escravo que se tivesse todos aqueles milhões para construir aquelas pirâmides, estava todo mundo lá enterrado em algum lugar. Não existe isso. Porque ali é uma outra civilização, né. Então você vai ali, você sente a verdadeira história. É só a gente se conectar, gente, porque a história verdadeira, ela não está nessa dualidade. É a mesma coisa de um casal vir contar uma história para você, você vai ouvir a mulher, vai ouvir o marido, e daí você vai falar: "Ah, tá bom, agora quem está certo, quem está errado?". Nenhum dos 2. Tem uma terceira forma de se enxergar que é fora da dualidade. Então a verdade, ela não está nesse campo aqui, né. Quando a gente ouve um presidente que foi assassinado, um presidente que morreu, daí eles contam lá a história. Gente, agora nós estamos começando a acessar, depois de tanto tempo, a história verdadeira. Assim é na nossa família. Nossa família tem muitos segredos que depois de 40 anos alguém pode contar, porque agora a pessoa já morreu, agora já tem, né, agora já é possível a gente saber. Então quando a gente vai a esses lugares, na Índia, lá em Cancún, né, então eu não fico ouvindo muito o que os turistas querem dizer ou o que a história diz ou o que os guias turísticos quer dizer, eu fico sentindo que pra que serve isso, né. Puxa, o que que eu aprendo aqui? Que forma que eles lidam com tal coisa? Por exemplo, quem tem muito medo de escassez, quando vai para a Índia, fala: "Deus me livre, eu vou sair daqui correndo, porque esse lugar é sujo, é pobre, as pessoas sofrem". Só que quem tem uma visão espiritual, chega lá e não vê nada disso, porque a maior parte que vive lá nem vê isso. Porque eles estão numa sintonia, numa vibração espiritual tão alta, a maior parte, porque ali é um lugar no planeta, o planeta tem vários chakras de informação, e a Índia é responsável pelo chakra coronário. Chakra coronário significa conexão mais ampla com a realidade espiritual. E ali eles naturalmente, acessam isso. Isso não quer dizer que eles também podem acessar a parte material, porque tem muita riqueza na Índia também, física, mas eles acessam outra coisa e que preenche eles, e que não importa, eles não se comparam: "Ai, fulano está entrando num hotel 5 estrelas e eu estou aqui". Obviamente eu adoraria ver ele também entrando num hotel 5 estrelas, mas para eles, eles dão importância para outra coisa. Então, quando eu vou para a Índia, é o lugar onde eu me sinto mais completa nesse planeta do que eu já vivi, é o lugar onde eu me sinto mais completa, porque as pessoas estão presentes na amorosidade, elas estão presentes naquilo que é
permanente, naquilo que nunca vai acabar. Nós, aqui no Ocidente, ficamos presos àquilo que daqui a pouco vai acabar. A gente comprou um bolo, comeu o bolo, já acabou. A gente compra uma casa, daqui a pouco acaba. A gente compra um carro, daqui a pouco você muda. Nós estamos muito utilizando o nosso tempo para as coisas finitas. Eles utilizam o tempo deles para as coisas que perduram, como a meditação, como os mantras, como o olhar nos olhos do outro, como aquilo que realmente conecta com o plano espiritual. Então, ir a esses lugares sagrados, realmente a noção de tempo muda, porque é a noção de permanece ou não permanece. Então, o dinheiro, ele tem a ver com essa frequência da abundância. Quando você tem essa frequência dentro de si, no amor, no dinheiro, eh, na sua alegria interior, quando você tem essa frequência dentro de você próprio, você pode ou não ter um relacionamento, uma casa ou viajar de primeira classe. Faz diferença? Faz, mas não é o que vai mudar. Então, o verdadeiro dinheiro, a verdadeira prosperidade é quando você já nem pensa mais nisso. Você só pensa em servir, né. E quando a gente vai para esses lugares, a gente entra em contato com a riqueza de cada lugar e de cada aprendizado. Para mim é assim. Muito bom. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, como que você experienciou, e falando agora em termos de talvez o lucro em forma de experiências de valor, né. Você viu você ficou experienciou um ashram na Índia, né, e experienciou um hotel, um Mega Master Blaster lá no em Cancún, com restaurante Michelin, sei que lá, sei que lá. E aí, como que para você é isso internamente falando sobre prosperidade? É não se apegar nem a um e nem a outro. Eu simplesmente usufruo aquele momento que eu tenho, mas eu não morro se eu não for para um hotel 5 estrelas e eu não morro se eu não for para um ashram, porque na verdade, o verdadeiro templo sempre esteve aqui dentro, como a gente se sente. Eu eu acho e sinto que quando a gente tem dinheiro, nós temos mais liberdade de poder manifestar, né, por exemplo, agora, né, eu estou montando um espetáculo e eu investi nisso, né, eh, de alguma forma, mas, eu precisava ter dinheiro para isso. Então a gente tem mais liberdade. Hoje, graças a Deus, eu tenho liberdade, por exemplo, agora uma amiga me chamou para ir numa festa cigana na Provence, na França. Eu fui, comprei a passagem, né, tudo, o euro estava um pouco mais caro, e fui. Eu não pude dessa vez ir no top, não fui de executiva, não precisei de nada disso, mas eu fui mesmo assim, porque na verdade é a experiência em si. Então, eu não me sinto mal, nem entrando num lugar muito chique e nem entrando num lugar muito simples. Acho que as 2 coisas, quando você está, vamos dizer assim, de acordo com o que é daquele momento, você fica bem nos 2. Agora a gente vê gente assim: "Ai, eu não vou para a Índia porque é muito isso", ou "Eu não vou para um hotel 5 estrelas, ai, porque eu não tenho condição", né, ou "Não vou viajar de classe executiva porque, ai meu Deus, eu gosto gente, gosto mesmo de viajar de classe executiva. E tá bom se eu for de classe executiva, se eu não for também tá bom. Não é isso que vai me mover. Então eu acho que é esse desapego do dinheiro é que faz você ter dinheiro e poder escolher. Essa energia de troca também, né, que vocês colocam à disposição em movimento, você pode experienciar cada uma dessas pontos, mas você está no seu eixo de equilíbrio, né. E aí Sim. você não vai nem tanto para lá quanto para cá. Mas eu queria tocar num ponto também que as religiões muitas vezes nos trazem uns dogmas e umas crenças de: "Ah, para você ser espiritual, você precisa abdicar do financeiro material, você precisa jogar tudo doar tudo, você precisa, né, ficar lá no Himalaia meditando sem nada, doa toda a sua vida e fica lá", né. Então como que você vê isso também, né, em termos de dogmas e crenças? Eu acho que foi uma forma deles falarem para a gente não se apegar às coisas. Então,
quando Jesus fala, né, quando você se casar, você deixa a sua família, né, não é que você vai deixar a sua família, mas você vai deixar a sua família, porque você precisa agora ir para a sua vida, para sua para o seu momento. A mesma coisa de uma criança, a criança tem uma chupeta, ela não precisa mais da chupeta, mas ela não vai carregar a chupeta, né, a pessoa não carrega a chupeta o resto da vida. Assim também não carrega, o berço, também não carrega aquela bicicletinha de rodinha, mas às vezes espiritualmente a gente faz esse movimento. Então muita gente confunde. Eu sinto e vi isso, porque eu acho que na no mundo espiritual existe mais ego, não tem coisa pior do que o ego espiritual. Uhum. Por quê? Porque a gente vê os artistas e fala assim: "Ai, tem muito ego no mundo artístico". O artista, pelo menos ele tem um ego que é declarado. A pessoa espiritual, ela se traveste daquela espiritualidade, né, daquele, mas ela acha que só esse travestir já está, já fez a sua parte, e não. Gente, quando a gente realmente consegue falar assim: "Eu quis ter, assumir", por exemplo, eu me sinto bastante espiritual, porque eu me trabalho, não porque eu me sinta melhor do que ninguém, mas é para mim, eu não estou me comparando a nada. Eu me trabalho, eu vou, buscando o meu despertar espiritual, porque eu acho que essa é a única coisa mais importante que a gente tem que buscar, é isso, é a coisa que é mais importante e que vem em primeiro lugar. Mas eu não fico, falando: "Ai, eu não gosto de viajar de executivo, eu não gosto de usar uma roupa boa, eu não gosto de comprar uma marca que é uma marca que cuida, por exemplo, daquilo que faz, que tem um designer que faz um negócio legal, que usou o máximo da criatividade, o máximo da abundância, e mesmo assim cuidou da natureza, e cuidou da ecologia". Então, quem não gosta quando todas essas áreas estão em equilíbrio? Ah, eu vi muita gente espiritual, vamos dizer assim, que nunca assumiu, se sentiu fracassada na parte financeira e falou: "Ah, eu abdiquei de tudo". Daí eu falei: "Mas você teve o quê?". "Não, eu nunca consegui ter nada, nunca consegui ter uma profissão, eu dependia do meu pai, porque meu pai que deu a herança para mim, mas eu nunca fiz um, nunca foi para a vida de fato". Porque a espiritualidade verdadeira, ela está aqui, ó, pagando boleto. Isso é espiritualidade. É nesse 3D aqui, vivendo, se relacionando, tomando fora, dando fora, tentando comprar um negócio, não dá certo. Aqui é a espiritualidade verdadeira, né. Então quando a pessoa fala: "Ai, eu não tive nada, não, eu só sou espiritual". Eu vi muitas pessoas fracassadas falarem que são desapegadas, porque nunca estiveram na vida, de fato, porque por medo se esconderam numa montanha, ou se esconderam na vida, ou se esconderam por trás de um travestido espiritual, seja lá qual for. Então, eu sinto que a espiritualidade é isso aqui, ó, é a gente falar: "Estou na vida, sou imperfeito, estou na vida, tenho que pagar contas, tenho que pagar, eh, minha vida, eu tenho que andar com as minhas próprias pernas". Isso é ser espiritual. Mas não julgo quem está nas montanhas, como eu vi muita gente morando em cavernas, mas aqueles seres, existem seres que eles já estão há muitas vidas fazendo esse processo de desapego, mas é um desapego verdadeiro, não é um desapego por frustração e por medo. Aí sim, nós estamos falando do desapego. Do contrário, quanto mais a gente assume: "Ah, eu quero mesmo, gente, poder ter dinheiro para viajar para onde eu quero, fazer o curso que eu quero, para eu comprar uma coisa que eu gosto, para eu viver bem, para eu poder ter liberdade, né, para eu poder exercer a minha criatividade". Sim, ser próspero é tudo isso, e ser próspero é ser espiritual. Quando eu uso isso a favor da minha espiritualidade. Agora, quando eu tenho dinheiro, porque eu quero, aproveitar de outras pessoas, porque eu quero aproveitar da natureza, porque eu quero tudo só para mim, eu vivo na escassez. Então isso não é prosperidade e nem falta de espiritualidade ou espiritualidade. Então as pessoas confundem um pouco. Então para mim, Maria Marta, espiritualidade é viver esse dia a dia com espiritualidade o tempo inteiro,
mas viver nesse mundo, sabe, gostar de coisas boas. Eu fui para a Europa agora, eu aluguei um carro, paguei determinado dinheiro, valor. Quando eu cheguei lá, ele falou: "Olha, tem uma Mercedes Coupé, tem uma BMW e tem outra Mercedes de outro jeito aqui". Falei: "Gente, mas eu aluguei um". Ele falou: "É, mas a gente vai dar um upgrade". Eu falei: "É coisa Oh, boa, sim, beleza. aceito, aceito", uma BMW maravilhosa, e viajei todos esses dias com essa BMW maravilhosa Ótimo. e aceito. Então, assim, isso mudou a minha realidade? Me deu mais tranquilidade, mais segurança, e tá tudo bem. Mas eu morro se eu não tiver uma BMW? Não. Entende? Então, Aham. é também não ficar aquela neura, porque eu só vou ser alguém se eu tiver o diploma, se eu tiver o carro, se eu tiver a roupa, se eu tiver o sapato. Não, eu continuo sendo quem eu sou. E se eu tiver, ótimo. E se eu não tiver, também tá tudo bem. Verdade. E do contrário é verdade, né, também tem a crença do não merecimento, né, porque aí acha que se você tivesse essa crença, você não: "Ah, não vou pegar essa BMW, que é isso, que absurdo, demais, né, pra que isso, né". Sim. E também tem esse outro lado. Mas eu tô achando interessante porque a gente tá falando de Ocidente e Oriente e como a gente trafega nesses lugares que também podem ter a gente pode entrar em narrativas desses lugares também, né, e inclusive eu lembrei aqui da questão maia, né, que os indianos falam muito, né, não entre na ilusão, não entre em maia, né, quando a gente se perde nas narrativas também, que às vezes é só para você fazer um propósito, aí lá na história lá, tipo, o cara tinha que buscar um copo d'água, se perdeu em tantas narrativas e não fez o que precisava fazer, né, de fato, né, e no fim não realizou. Aí depois vem tipo: "Acorda meu filho, é só para você trazer um copo d'água, mais nada", aí ele entrou numas neuras lá, uns negócios muito enfim, de outro dia a gente conta essa história aqui, mas também lembrando que a gente está na onda do macaco que fala das ilusões, e hoje é um dia de espelho para a gente olhar as ilusões. Pode ser que você está vendo esse vídeo em outro momento, em outro tempo, mas isso aqui também é transcendental, né, vai servir em todos os lugares, né, Simone? Sim. Ai, adoro falar disso, Maria Marta. Tem um filme que ele é muito antigo, que se chama O Advogado do Diabo, porque para mim um dos filmes, assim, do meu repertório de filmes mais importantes, porque o quanto a gente cai nas ilusões, e O Advogado do Diabo, esse filme mostra justamente isso, né, então um advogado que uma pessoa muito importante começou a falar para ele: "Não, eu vou te colocar lá em Nova York, agora eu vou te dar carros, poder, mulheres, dinheiro", mas é muito dinheiro. O que que eu faço, né? O que que eu faço quando eu tenho tudo isso? Eu me sinto o máximo do poder. Por quê? Porque as pessoas que não conseguiram acessar o próprio poder espiritual, elas vão na ilusão, vão projetar essa ilusão no ego do lado de fora. E elas vão então, se segurar nesses nomes, se identificar. "Ah, eu sou o fulano de tal, jogador tal, eu tenho o carro tal", então ela começa a se ver a partir daquilo que ela tem e não a partir de quem ela é. Então ela já se perdeu na ilusão. E todos nós somos tentados, eu acho que nós passamos por várias ciladas espirituais no decorrer da existência, eu já passei, eu já tive a oportunidade de perder tudo, financeiramente, e foi a oportunidade do meu crescimento espiritual. Porque era muito interessante, eu tinha perdido tudo, estava devendo, e ao mesmo tempo me chamavam para ir na viagem mais cara do Brasil, que é na Amazônia, né, no Rio Negro e Solimões, num quarto de 30 metros quadrados daquele barco do Iberostar. Na época eu falei assim: "Meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para nada". E estava eu lá na Amazônia, de graça, que a pessoa me deu. Daí eu não tinha dinheiro para nada, mas me chamavam para comer no fazano, e as pessoas que me deviam começaram a aparecer do nada para me pagar. Eu olhava para o plano espiritual e falava: "Vocês estão de brincadeira, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu estou simplesmente vivendo os melhores momentos financeiros da minha vida, e tudo isso eu ganhei". Então, se abrir para ganhar, como você falou, se abrir para receber, talvez seja a maior dificuldade de todos nós, porque a gente fica o tempo inteiro se questionando: "Eu mereço?". Quem tem uma visão de si muito pequena, que acha que é um ser inferior,
que acha que é um ser que não estudou o suficiente, que não sabe o suficiente, que não é bom o suficiente, porque colocaram isso na nossa cabeça, não deixam a gente ver a nossa grandeza espiritual, o nosso poder espiritual, então a gente sente culpa, porque a gente fala: "Eu fiz por merecer", talvez não tenha nem feito nesta vida, mas fez em outras. Eh, Talvez só de você vibrar no amor, você já merece tudo. Só de você existir, você já faz um papel fundamental aqui nesse planeta. A gente está acostumado a falar: "Puxa, eu só vou merecer se eu trabalhar, se eu fizer". Não, se você ser, se você vibrar, se você perceber que a sua vibração, ela ajuda no tempo, né, então as grandes catástrofes no planeta acontecem por más vibrações emocionais das pessoas. Ninguém fala sobre isso. Se acontece um tsunami, tem a ver com má vibração emocional que transfere isso numa grande escala, é uma vibração. É como jogasse uma pedra emocional no mar. Aquilo vai mexer com tudo, né, com as placas tectônicas, mexe com tudo. Então nós, com as nossas emoções, nós influenciamos as próximas gerações, com aquilo que nós não resolvemos, nós deixamos na memória do nosso sistema familiar, eh, coisas para os nossos futuros entes queridos resolverem. Então, a gente não vê essas coisas, então é importante que a gente comece a perceber o que que a gente vibra, como é que eu posso vibrar melhor, como é que eu posso, enfim, até ser brava melhor, porque é importante ser brava, é importante mostrar agressividade, eu acho importante falar palavrão, tem gente que fala: "Ai, palavrão é uma coisa ruim". Gente, às vezes é o que te libera naquele momento. Eu gosto de jogar, né, joguei vôlei profissional, gosto de jogar, jogo beach tênis. Ai, eu adoro jogar beach tênis, que eu falo: "Ai", falo um monte de palavrão, parece que tudo fica mais leve, é só aquele momento. Uhum. Então ser espiritual também é isso, é a gente incluir tudo para a gente chegar nesse caminho do meio. Uhum. E às vezes as pessoas foram tão castradas, né, que não consegue nem falar um palavrão ou tá tão enrustido ali que não solta essa raiva por nada, né. Aí como você falou, vai refletir no externo ali, alguém vai fazer por ele ou em cima dele, dela, né, enfim, vai voltar isso pra pessoa mesmo, né, Sim. do mesmo jeito. E Simone, se deixar a gente fala aqui de 5 horas, tá, mas vamos Oh, lá. tranquilo, para mim, tô aqui. Tá acostumada. Mas mais um assunto para a gente ir fechando, você fala muito do caminho da consciência, né, e também eu queria tocar nesse assunto da prosperidade num sentido amplo de a gente estuda muito, a gente faz vários cursos, a gente lê bastante, mas acho que o maior conhecimento é o interno, né, da nossa alma, da nossa consciência, o que a gente já viveu em várias eras, igual você falou, vidas passadas, o que a gente aqui viveu em vidas passadas, que a gente possa estar aqui complementando o hoje, o nosso servir, eu acho que é excepcional, né? É uma grandeza de abundância muito maior do que se a gente ficar lendo um livro ou, como você falou, estudando coisas que outras pessoas falaram para repetir padrões, né? Eu acho que você trouxe um assunto importante. Eu acho que o tempo que a gente investe no passado, dentro de nós, é muito grande, e no futuro também. Mas eu aprendi algo com Abraham Hicks, né, que é uma entidade, que nos ensina sobre, os segredos, né, da gente cocriar a vida, então só os seres, que redescobriram o próprio poder interno, como Deu o como Jesus falava, né, "Você pode multiplicar os pães, pode multiplicar os peixes, a sua fé que te curou", tá tudo dentro de nós. Você vê, há 2000 anos está falando isso e a gente não entendeu. E eu sinto que agora é o momento de a gente usar esse, como você disse, esse autoconhecimento, essa consciência, da gente poder voltar a usar algo que é prioridade na nossa vida, que é o sonho, que é a liberdade de você criar dentro de você e sentir essa criação. Então, quando você fala: "Poxa, eu quero comprar o carro tal", né, e você fala: "Ai, não, mas eu só tenho dinheiro para esse". Mas vai lá na concessionária onde você quer sentir como é que tá naquele carrão maravilhoso. Estou falando agora de coisas materiais, por que não?
Como é que é estar naquele carro que você quer comprar? Como é que é estar naquela casa que você quer comprar? Como é que é estar naquele relacionamento que você quer? O mundo externo começa internamente. Se você vir que você nem para você tem coragem de falar assim: "Ai, eu? Eu agora imaginando, ai meu Deus, estão pensando que eu estou imaginando eu naquele carrão, imagina, eu nem tenho dinheiro para isso agora, mas não tem problema, o mundo interno é o que cria. Se você não tem liberdade no seu mundo interno, quem dirá no seu mundo externo? Então, eu gosto de ter essa liberdade, porque, por exemplo, carro para mim é um negócio que eu gosto. Eu gosto de me sentir segura, eu gosto de ter um som bom, eu medito quando eu estou dirigindo, então eu gosto de ter um carro bom. Eh, então, né, quando eu atraí essa BMW lá fora, gente, com toda a tecnologia, eu gosto, sou aquariana, gosto de tecnologia, aquilo era uma sensação tão boa, mas por quê? Porque eu devo ter manifestado, porque eu gosto, para mim já é uma coisa mais natural gostar de carro bom, né. Talvez eu tenha dificuldade de manifestar outras coisas, porque eu não me dou o tempo de sonhar criativamente com liberdade, de falar: "Ai, eu quero. Ai, eu adoraria. Nossa, como será eu fazendo tal coisa? Nossa, com toda a prosperidade do mundo, o que que eu quero?". Então, por exemplo, agora eu estou querendo manifestar que eu estou morando na praia, estou querendo manifestar um apartamento, né, meu apartamento em São Paulo é um apartamento muito bom, eu aluguei para vir morar na praia, quero manifestar uma casa melhor para mim aqui. Então eu já estou, como é essa casa? Eu estou descobrindo dentro de mim o que eu quero, né. Eu estou numa transição de relacionamento afetivo, eu saí de um casamento e eu estou indo para uma nova fase do que eu quero num relacionamento afetivo para mim. Então eu quis ficar sozinha por um tempo, para eu manifestar agora uma nova etapa espiritual minha. O que que eu quero de um relacionamento? Como é que eu quero essa pessoa? Eu me dou a chance de sonhar por dentro. E nem preciso contar para as outras pessoas, porque aquilo vai criando um sentimento, uma sensação de que vibra de um jeito e que eu atraio aquilo para mim. Então, é isso que é prosperidade, é a gente se permitir sonhar, se permitir ser criativo nos nossos sonhos internos, a gente começa a vibrar naquilo e a gente se permite, sem resistência, a colocar: "Ai, mas era tão difícil". É só você pensar. Era tão difícil você ter uma bicicleta e agora se você quiser, você pode comprar 10 bicicletas. Se você antes não podia quando você não trabalhava, né, quando era criança, adolescente, "Ai, não podia ter uma bicicleta", agora você pode ter bicicleta. "Ah, mas agora quero ter um carro melhor". Então agora você pensa: "Ah, eu posso ter um carro". É você se dar a chance de ir nesses lugares, sentir como é que as pessoas sentem nesses lugares, sabe, e tornar aquilo natural, como beber um copo de água. É natural beber um copo de água, é natural você ter prosperidade. Tem que se tornar dentro de você natural. E isso é um treino, e isso é uma liberdade interna. Esse é um exercício maravilhoso. Maravilhoso. E a gente pode também sair da nossa zona de conforto, né, daqui a pouco vem o carro futurista aí que voa e que você vai fazer outras coisas. Vou Esse ta amar. e esse também eu gosto, essa parte também eu gosto. E tem uma frase que o Bert fala, né, que livre é aquele que transforma, que se transforma, né. Então eu acho que esse papo que você está falando, que a gente está falando também, é sempre um ciclo de morte e renascimento, para a gente se transformar, senão a gente vai ficar fazendo sempre a mesma coisa, a gente para no tempo, a gente para na nossa evolução e não faz um processo de transpor essa fase que a gente está hoje para ser algo diferente, ir para um novo sem saber o que que é esse novo e não permite que o novo chegue também, né. Sim, como a gente é muito criança ainda, espiritualmente falando, de consciência, o plano espiritual, ele vai liberando ferramentas conforme nós vamos crescendo, é a mesma coisa que a gente faz com adolescente. Ó, agora você pode pegar o ônibus, agora você sabe acender o fogão, agora você pode atravessar a rua. Assim, conforme nós vamos crescendo, o plano espiritual vai nos dando mais responsabilidade, vai nos dando mais liberdade para a gente ser realmente, para a gente cocriar aquilo que a gente quer. Daí a gente passa dos limites, né? A gente vê, por exemplo, os grandes impérios, as grandes nações, eles passaram dos limites e daí tiveram a derrocada. Assim somos nós, seres humanos. Como é que a gente aproveita o nosso poder? Ah, enquanto eu não tinha dinheiro, eu era uma pessoa legal. Agora que eu tenho muito dinheiro, eu passo por cima das pessoas ou eu faço o que eu quero, né, eu não vejo limite. Então, obviamente
a minha alma vai buscar calibrar isso o tempo todo. Então o que que a gente faz na era de aquário? Enquanto a gente precisava aprender pela falta de consciência, pela porrada, "Ai, tomei porrada, doeu, acho que não vou fazer mais isso". Eu vou aprender na hora, porque se eu estou no momento presente, o meu momento presente é que vai criar o daqui a pouco. Então agora, alguém me xingou, o que que eu faço com isso agora? Sabe, eu vou criar karma, eu vou me conectar, eu vou revidar, ou o que que eu faço? Será que se eu fico quieta, eu estou sendo passiva? Ou se eu falar, eu estou ajudando também o outro a crescer? É o tempo inteiro você se perceber e falar: "O que eu faço agora vai gerar consequências no futuro? O que eu penso agora vai gerar consequências no futuro?". É o tempo inteiro você falar: "Ai, por que que eu tô com esse pensamento assim? Muda". Gente, a gente muda o nosso pensamento a hora que a gente quiser. Hum, Ah, muda diferente, faz isso, faz aquilo. É só uma forma da gente fazer essa alquimia, autoalquimia de pensamentos, de emoções, o tempo todo. Isso é que essa transformação que você trouxe do Bert Hellinger, é aqui que a gente transforma um pensamento: "Ai, mas estou pensando mal do fulano". Tá bom, e o que eu posso aprender com o que o fulano me disse, com o que o fulano fez, com o que o fulano fala? Então, a alquimia o tempo inteiro é aqui dentro, nessa muito bom. transformação. Muito bom. Alquimia interna, né, essa frase que você falou, gostei bastante, que é tipo assim, lapidar minha pedra bruta, né, transformar chumbo em ouro aqui dentro, né, vamos fazer o melhor que a gente pode para a gente poder evoluir. E Simone, você também está com projetos maravilhosos para comentar aí com o pessoal, né, sobre as revelações divinas, né, como é que funciona isso aí? Sim, eu acho que eu venho de outras acho não, eu tenho uma memória de uma outra vida onde eu também trabalhei no teatro, né, tanto é que muito cedo eu comecei na área da mídia, porque eu gosto dessa área da comunicação, eu gosto de transformar aquilo que é mais complexo em algo mais fácil das pessoas entenderem. Então eu resolvi levar isso para o teatro, levar consciência para o teatro. O Bert Hellinger falava que a constelação nasceu na época, né, do teatro grego. Eu fui para a Grécia e lá eles falavam que todo mundo precisava, uma vez por ano, se ver representado no teatro. Porque quando a gente se vê, a gente fala assim: "Sou eu? Eu estou fazendo isso?". E daí a gente fala: "Meu Deus, realmente sou eu e eu estou com esse comportamento, ou eu estou, né, vivenciando isso". E a constelação, ela é uma fotografia da nossa alma, daquilo que nós ainda não conseguimos, talvez, resolver, do nosso ego junto ali com a nossa alma, o nosso ego preso ainda. Então a nossa alma precisa se libertar, e ela se liberta através da consciência. Por isso que, através do teatro, eu comecei esse projeto que se chama Revelações Divinas. O Bert falava, quando a gente consegue ter consciência, isso é uma revelação divina, é um presente. Você está num conflito com alguém e você enxerga porque esse conflito está acontecendo, para de falar: "Ah, é culpa do outro ou é culpa minha", e vai para um terceiro nível e fala assim: "O que é que de fato está acontecendo aqui?". E nesse espetáculo dá a oportunidade das pessoas se enxergarem, se trabalharem, voltarem para o próprio lugar dentro da família, olharem para os aspectos familiares que ainda deixam você emaranhado, que você, por fidelidade, às vezes fala: "Poxa, na minha família tem pessoas que foram analfabetas". Agradecer essas pessoas, porque olha, mesmo sendo analfabetos, porque eles foram analfabetos, você hoje pode estudar, você pode fazer uma faculdade. Então a gente faz um espetáculo de gratidão, de consciência. E eu seleciono 2, todo mundo ganha um número, seleciono 2 pessoas que não vão ser identificadas, pego um número e faço a constelação ali da pessoa, que no fundo é a constelação de toda a plateia, e sempre é algo novo. Por isso que é uma revelação divina. Eu nunca sei o que vai ser, e aquilo se revela não só para mim, para a pessoa que está sendo constelada, que não precisa se mostrar, né, eu quando termino a constelação falo: "Foi a constelação da pessoa número 30", e ela não precisa falar que era ela. Então, é um espetáculo de consciência, na verdade, é um espetáculo da nossa consciência no teatro, facilitando para as pessoas que gostam disso ou aqueles que nunca imaginaram. A gente não fala sobre religião, não tem nada a ver com religião, mas é um espetáculo que você vai sair com certeza
uma consciência melhor, com uma vibração melhor, para poder atrair coisas melhores na vida também. Muito legal, eu pude participar de desse momento seu aí ali na Rádio Mundial, né, eu achei fantástico essa parte aí, que você deixa simplesmente o campo agir e o novo chegar, sem se preocupar também em ficar controlando, né. E aí, Sim, o que é para ser visto aparece, né. sim. E o próximo espetáculo é agora, é uma vez por mês que eu faço em São Paulo, vai ser agora dia 9 de agosto, então em breve já terá outro. Muito bom, Simone. Olha, vamos finalizar esse assunto, esse papo. Simone, você tem alguma dica final para a pessoa se conectar com a sua abundância interna? Tenho, ela realmente se permitir sonhar, que ela não vive na escassez. Sair da fidelidade, das histórias. "Ai, porque eu tive uma história difícil, minha família teve uma história difícil, minha família nunca teve casa própria, minha família nunca teve, nunca estudou, minha família nunca teve saúde", é sair disso, da escassez, das histórias, não cair mais nas histórias. Histórias são histórias. Eh então, é a gente não se identificar com nenhuma história e a gente falar: "Ok, a partir de hoje, olhando para frente, olhando para dentro, olhando para o agora, o que que eu tenho vontade de fazer?". Então, todos nós somos muito criativos. É a gente falar assim: "Como eu vou, com o que eu tenho hoje, fazer isso de forma criativa?". Assim eu fiz com o teatro. Eu não chamei ninguém para produzir, ele foi vindo, as partes vieram, e eu falei: "Gente, vamos lá, alugar um teatro e começar". Ele não está 100% ainda, ele ainda falta, ele não é profissional, mas ele atingiu e está atingindo o ponto que eu queria, com criatividade, sabe. Pode ser que dure para sempre, pode ser que não dure, eu digo para sempre, né, por um tempo, pode ser que não dure, pode ser que eu não sei, eu não estou presa ao resultado. Eu estou feliz por usar a minha criatividade. Então quando a pessoa ela não fica preso somente ao lucro, ao resultado, ou como, né, ela então fica livre para ela utilizar a criatividade e poder sonhar com o que é mais natural, que é a beleza, a espiritualidade e a conexão com esse fluir de quem eu sou, reverenciando aquilo que você é, Maria Marta, e quando eu tenho gratidão por você, você tem gratidão por mim, quando eu faço algo de coração puro, com certeza as outras pessoas sentem. "Ai, mas está vendo, aconteceu aquilo", não importa, importa que eu fui criativa, eu estou me divertindo fazendo isso, e se tiver que as coisas for, né, dar certo, que a gente fala, porque tudo dá certo no final. Se tiver que continuar, vai continuar, se for uma outra fase, vai ser outra fase, e tá tudo bem. Então a minha Muito dica é: bom. seja criativo. Muito bom. E também o processo da jornada que é gostoso, né. Não, como você falou, o final, né, o processo, deixa caminhar o caminho que é bacana, que é gostoso, que aparecem as coisas, Sim. e são reveladoras. Então, Simone, muito obrigada por participar aqui do Benza a Deus, é uma honra ter você aqui. Espero também que futuramente você possa vir presencialmente, para a gente fazer mais papos, mais dinâmicas aqui, quem sabe a gente faz uma atividade ao vivo, vamos ver o que que vai acontecer. Olha, que legal, tô gostando da sua criatividade, Maria Ó, Marta. bora Aliás menina. aliás, bem criativa você sempre, muito inteligente, muito espiritualizada. Eu que agradeço a sua iniciativa de fazer esse trabalho, estou amando, sabe. A gente sente quando algo tem força, quando enche o nosso peito, assim, o nosso coração. E é isso que eu sinto, que eu estou sentindo agora de verdade. Eba, E a próxima vez que der, eu vou aí ao vivo sim, é que dessa vez eba. realmente não deu. Muito Que bom, obrigada. que bom. Uma honra receber você aqui, recebendo essa bênção, inclusive de uma radialista de 30 anos, meu Deus, maravilha. Benza a deusa, né, Você Simone? tá maravilhosa. Benza a Deus, você também, Maria Marta, você tá ótima. Então, obrigada a vocês que estão ouvindo aí e até o próximo episódio. Comenta o que você achou, curte, compartilhe com quem você acha que esse papo vai agregar na vida dele, dela, e até o próximo episódio.